Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e mostrando que nesse mundo da música tudo que vai um dia acaba voltando. Após a onda disco que dominou aí o mainstream desde o finalzinho de 2019 já tá chegando agora ali no limite do gosto do pessoal. Quem fez, fez. Quem não fez, espera o próximo revival. Começando agora o segundo semestre de 2021, a gente vai dando aí de cara com outro gênero que já há alguns anos estava aí meio adormecido. Unindo a nostalgia de algo que foi muito forte em meados dos anos 2000 com o que há de mais recente bombando agora nos streamings, o pop rock pode até ser visto como um termo guarda-chuva para englobar várias vertentes que tem ele como base, e apesar de como alguns gostam de falar, um gênero musical nunca morre por completo, já fazia aí alguns bons anos que ele não tinha tanta evidência como agora. Várias bandas e artistas que surgiram durante a primeira onda foram aí moldando o seu som contra as influências, e nisso tem até um meme maravilhoso do Paramore que precisou ser feito de forma reversa por uma página de fã deles, pra meio que mostrar que, com o passar do tempo, o som deles foi ficando cada vez mais soft. Eu ri demais quando eu vi isso. Mas ao mesmo tempo que a gente vê nomes como Olivia Rodrigo e Machine Gun Kelly alcançando novamente o topo das paradas com esse som que parecia ter ficado ali no passado, a gente também vê grandes ícones do gênero, como Avril Lavigne e The Veronicas retornando às suas raízes. Vocês podem reparar que nesses casos, quando a gente se pergunta se alguma coisa vai voltar, é porque, na maioria das vezes, ela já tá aí, mas hoje a gente vai tirar aqui um tempinho para analisar como foi que esse ressurgimento aconteceu, como ele está impactando o cenário atual e o que a gente pode esperar ainda por vir aí pela frente. Mas antes da gente começar, só deixar aqui aquele lembretezinho de sempre de deixar o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e... vamos lá! Pop rock, se a gente for parar pra ver, é algo que meio que sempre existiu, né? Em termos não muito técnicos e sem muito aprofundamento, vamos dizer assim que pega ali uma guitarra e coloca ela em uma música que ia ter uma estética pop que já vai dar ali uma diferenciada em algo que provavelmente seria uma balada romântica ou um dance pras pistas. Bandas como The Police e Kid de Abelha são aí grandes referências nacionais e internacionais desse gênero que fica ali no meio termo do rock tradicional e o pop radiofônico, mas muito mais do que apenas termos técnicos, a forma como eles influenciam o comportamento dos seus ouvintes, deixando de ser apenas uma categoria musical e passando então a se tornar um movimento. Pop rock talvez seja aí um termo bem do preguiçoso para definir o que toda uma galera tá aí fazendo ou voltando a fazer, mas por aqui a gente vai usar ele porque, por mais que cada um coloque aí as suas influências e as suas referências e leve o rolê para lugares bem distintos, quando você olha, você vê que tem ali algo que amarra eles em um mesmo contexto. O que, se a gente for parar pra ver, é basicamente o que acontece em todo gênero musical, né? Porque de Lana Del Rey a Ariana Grande, o som que elas fazem não poderia ser mais diferente, mas ainda assim você sabe que tem algo ali que junta a ponto delas fazerem um feat e ficar coeso. Pontuado isso, o ano era 2008, quando nomes como Lady Gaga, Rihanna, Black Eyed Peas, entre vários outros, se juntaram para dar uma nova cara pro som daquele momento, e cara, quando chegou ali na virada da primeira década dos anos 2000, parecia que não tinha espaço para mais nada no mainstream que não fosse aquele pop eletrônico, que também passou a ser popularmente conhecido como farofa. Tinha a galera do R&B no pro-eletrônico, como no caso do Ne-Yo, tinha a galera do rap do pro-eletrônico, como o Flo Rida, até mesmo bandas que eram vistas como emo, indo agora por esse caminho, como no caso do Cobra Starship, que aliás até conseguiram emplacar nesse período o maior hit da carreira deles, com Good Girls Gone Bad, em parceria com a Little Mister. E até engraçado, né, que se a gente for parar pra ver, aquela onda electropop talvez só teve toda aquela força que ela teve, porque teve aí gente de todo lugar indo no barco também, mas ela também se mostrou aí uma pequena armadilha, porque depois que ela foi, ela também levou aí um monte de gente junto com ela. Claro que nem todo mundo aderiu a essa tendência e mesmo tendo perdido um pouco de força, uma boa amostra de que um movimento pode até adormecer, mas nunca morre por completo, é que nesse meio tempo a gente viu o surgimento de bandas como Kings of Leon, 21 Pilots e The Night 75, que se encaixam aí no meio dessa galera, mesmo com as individualidades e influências próprias de cada uma. É óbvio que vale lembrar que nem só de mainstream vive o mundo da música e também que nomes consolidados do gênero nunca perderam seu público, como por exemplo o Blink-182, que em 2016 chegou ao primeiro lugar da Billboard com o álbum California, e o A Day to Remember, né, que segue firme e forte aí até hoje desde 2003. Nenhum gênero vai ficar no topo para sempre, mas de algumas formas eles acabam aí se reinventando. Ali por 2012, 2013, o trap começou a dar indícios da enorme influência que ele ia causar na indústria, e apesar de na teoria serem mundos bem diferentes, nomes como Lil Peep, XXXTentacion e Juice WRLD fizeram aí uma ponte entre esses dois no que foi nomeado como emo rap, onde as letras tinham aquele teor que a gente já conhecia, mas agora com outros beats.
Transitando por essa mesma cena que eles na época, apesar de notáveis influências de rock nos seus trabalhos anteriores, o Machine Gun Kelly, que era melhor conhecido como rapper, abraçou ainda mais esse outro lado dele e em 2020 lançou o álbum Tickets to My Downfall, que com uma nova sonoridade agora toda trabalhada em cima do pop punk, se tornou o primeiro álbum dele a alcançar o primeiro lugar na Billboard. Foi uma hora que ficou ali mais estampado que tinha alguma coisa ali acontecendo fora do radar do grande público, mas que dentro do nicho já estava, borbulhando novamente. Claro que ele não estava sozinho nessa, e nomes como o britânico Youngblood, Black Bear e Mod Sun já eram vozes ali para toda uma nova geração, e ainda que eles estivessem correndo por fora dos charts, o barulho já era grande demais para ignorar, e nisso a gente já tinha o Youngblood, por exemplo, como uma das atrações principais de uma premiação super mainstream como o EMAs. O baterista do Blink-182, Travis Barker, meio que apadrinhou toda essa nova turma e tem aí trabalhos com quase todo mundo dessa nova cena. Uma popstar que também transita ali por esse mundinho deles e tá lá junto com a galera é a Halsey, e nesse último álbum dela dá até pra perceber várias referências. Não custa lembrar que na adolescência a Halsey era uma grande fã do Blink-182 e então ela deve estar aí em casa. Mas será que é só esse pessoal que tá aí trazendo essa sonoridade de volta? Ainda no ano passado, quando o revival do disco estava em alta, Miley Cyrus não ficou de fora da tendência, mas olhando de onde a gente está agora, o Plastic Hearts talvez até possa soar como uma transição entre esses dois momentos. É claro que as referências dela foram bem mais lá atrás, e um single como Prisoner talvez não se encaixa ali em um mesmo contexto que Good For You, da Olivia Rodrigo. Só que, aquilo, voltando lá naquela onda de 2007, My Chemical Romance era uma das principais bandas da época, só que, ao mesmo tempo, a gente também tinha Demi Lovato com singles como Here We Go Again. Eles faziam o mesmo tipo de música? Here We Go Again, Black Parade são aí músicas bem diferentes, né? Mas olhando de hoje, lá pra trás, não tinha algo ali que amarrava eles em um mesmo contexto? Bom, não sei se é porque eu escutava os dois, mas eu acredito que sim. Até porque nisso a gente também precisa considerar os links, né? O fã do My Chemical Romance talvez não escutasse diretamente a Demi, mas já estava ali mais próximo de um Paramore, que já flertava bastante com o público do The Veronicas, que para chegar na Demi já estava ali do lado, né? E esse é um caminho que serve para os dois lados. Enfim, pra gente não ficar aqui divagando tanto, bora aqui aos fatos. Com o Plastic Hearts, Miley Cyrus alcançou o primeiro lugar da parada de álbuns de rock da Billboard e, assim, considerando que esse é um álbum de rock, mas o público maior dela não, isso acaba expandindo a influência do gênero para outros nichos e tornando ele familiar novamente. Como bem pontuado pela revista Slate, o fato da Olivia Rodrigo conseguir emplacar um single número 1 com um gênero que há anos não chegava ao topo das paradas globais foi provavelmente um feito muito maior do que o seu sucesso instantâneo com Driver's License, pois a partir desse momento ela já mostrou que não é um artista de uma nota só, e nisso a gente não tá nem falando sobre ser ou não uma One Hit Wonder, mas tipo, depois do sucesso de Driver's License, ela não tentou replicar a mesma forma no single seguinte, e com isso agora a gente sequer consegue deduzir quais serão aí os próximos passos dela no futuro, ou colocar ela em uma caixinha. A gente não sabe o que esperar da Olivia, e isso torna ela um artista ainda mais interessante. A Slate conseguiu ainda ser bem ousada ao falar no subtítulo da matéria que esse sucesso que a Olivia tá fazendo é agora, nesse momento, a melhor chance de se reviver um gênero que já estava ali praticamente morto. E aquilo, né? Vocês já devem imaginar o que é que acontece quando alguém faz esse tipo de comentário, né? Quem acompanha ainda as vertentes do rock, mesmo não estando aí no mainstream, é aquele tipo de coisa que sobe ali a cabeça. Mas, por outro lado, a gente também não tem como negar que, não só com esse hit dela, mas como em outras faixas do Sour, como Brutal ou Jealous Jealous, foi aí literalmente uma reintrodução do gênero para um público imenso. Eu sou um pouco cético com essas afirmações de que uma única pessoa é responsável por carregar todo o movimento. Eu acho que isso acaba atraindo mais antipatia das pessoas do que qualquer outra coisa, e no fim do dia, né, nem era como se fosse a pessoa que estivesse ali clamando por esse rótulo, mas a gente também precisa reconhecer o impacto que o trabalho de cada pessoa causa, e isso nem é como se um fosse melhor que o outro, mas que tem sim aquelas pessoas que conseguem despertar algo maior e com isso deixar sua marca. Apesar de cada um vir de backgrounds diferentes, enquanto Youngblood tem o The Cure como a sua maior referência, a Olivia tem a Taylor Swift como a sua maior ídolo. Quando você olha, tem ali um ponto em comum no que eles estão fazendo hoje, o público de cada um se encontra nessa interseção e acaba tornando tudo ainda maior.
já é de se esperar que as gravadoras já estejam aí antenadas para investir naqueles artistas que eles já têm ali no catálogo, mas que não estava recebendo ali muita atenção, ou até mesmo, né, contratar novos para ir juntos aí nessa nova onda, porque a gente sabe que isso é o que sempre acontece. O que eu acho ótimo, porque já tem tanta gente aí no rolê, mas ainda sem muito espaço. Por exemplo, a Meg Lidman, que a maioria aí provavelmente deve conhecer ela pelo hit Pretty Girl. Mas, meu, se você for olhar o que ela tá fazendo hoje, não tem nada a ver com a artista que ela é agora. Kenny Hoopla é um carinha que eu curto demais e dessa onda atual é um dos meus artistas favoritos, porque ouvir ele automaticamente me faz lembrar do que eu escutava lá atrás com New Found Glory, Bring Me The Horizon, Boys Like Girls. Tipo, tem muita gente aí fazendo um som legal nessa nova pegada que eu sinto que só tava faltando algumas pessoas pegar isso e levar ali pro spotlight para que as oportunidades se abrissem para todos. E parece que agora a gente chegou nesse momento. Mas ok, agora que a gente já citou parte desse novo momento, porque nunca vai dar pra falar aí sobre todas as vertentes, sabe uma outra coisinha que sempre caracteriza aí o revival de algo? Quando os ícones deles retornam ao jogo. Seria impossível, seria vergonhoso na verdade, fazer um vídeo desse sem mencionar Avril Lavigne, um dos maiores rostos desse movimento e que após o sucesso do seu debut em 2002, proporcionou um verdadeiro efeito Avril Lavigne, com todas as gravadoras aí loucas para encontrar alguém que atendesse aquele movimento que ela havia colocado no mapa. É verdade que nos seus últimos álbuns ela seguiu ali um caminho mais cantora, compositora, com ritmos mais melódicos para acompanhar as composições, mas sempre ali com uma ou outra faixa em cada álbum para marcar ali aquele som que a revelou para o mundo. Mas agora parece que a Motherfucking Princess vai voltar aí total na jogada. No comecinho do ano a gente já teve um gostinho com a parceria dela com o Mod Sun no single Flames. Nos stories dá pra ver aí que nesses últimos meses ela não sai de estúdio. E um retorno às raízes nesse momento aí ia cair como uma luva, hein? As The Verônicas, que foram uma outra sensação mundial na segunda metade dos anos 2000, emplacando aí hits como Forever e Untouched, deram ali uma pequena migrada pro electropop por volta de 2014, 2015, e My Blood foi um super hit delas que chegou ao primeiro lugar nas paradas em 2016, mas álbum mesmo a gente só vai ter agora. E qual a sonoridade que elas escolheram pra ele? Depois de lançar o seu primeiro álbum solo no ano passado, Hayley Williams já confirmou que o Paramore tá se preparando aí para um comeback da banda, mas fica aí a dúvida de qual vai ser a pegada que eles vão trazer agora, já que com a medida do tempo o som deles foi ficando aí cada vez mais suave, vamos dizer assim, chegando ao ponto do último disco deles, em 2017, ser um álbum bem oitentista de synth pop, muito bom por sinal, Hard Times, um dos melhores singles deles. E daí tipo, será que agora eles vão querer voltar com aquela proposta do início da carreira? Essa expansão dos maiores nomes da cena para outros horizontes, se a gente for colocar no papel, certamente deve ter sido aí um outro fator, né, que ajudou para que lentamente o gênero fosse ali sumindo do mainstream. Mas agora imagina aí o surto coletivo que não ia ser caso todo esse pessoal voltasse de uma vez só? Ia ser absurdo. Imagina Pink e Kelly Clarkson se juntando aí para engrossar esse caldo? Puxando assim pela memória, elas pareciam correr ali um pouco por fora dessa cena. Elas nem eram aquelas pop stars tipo Britney Spears, Pussycat Dolls, mas também via elas nesse mesmo circuito de bandas como Paramore ou Cobra Starship. Mas não tem como a gente querer falar de pop rock anos 2000 sem citar elas, bem como Fault Boy, All American Rejects e tantos outros aí. Da banda vencedora do Eurovision esse ano, onde os italianos do Måneskin até entraram na parada viral do Spotify Brasil com o single Zitti e Buoni. Eita, que italiano bom, hein? As revelações do momento e comeback de Titãs. Como a gente já citou no início do vídeo, não tem nem muito assim o que questionar sobre o retorno do rock como uma influência no pop, porque, meu, já tá espalhado por todo canto. A melhor pergunta talvez seja quem é que vocês gostariam de ver voltando aí novamente com esse som, ou pelo menos testando algo por aí. Será que o sucesso da Olivia vai abrir novamente as portas pros futuros ex-acts, ou ela é um caso à parte, ela é uma exceção à regra, justamente por ter criado algo musicalmente fora do controle da Disney? O que é que vocês acham? Fale aí nos comentários. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreva aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa.